Em 2016, a gente fez um investimento pelo nosso fundo, o Mérito Desenvolvimento, que a gente comprou alguns jazigos de um cemitério em Minas. Depois de um ano e meio, a gente fez a venda desses jazigos com ganho de capital, né? E, de certa forma, esse segmento sempre foi um segmento que a gente acabou olhando aqui na nossa gestão do nosso fundo. É um segmento que a gente gostaria de olhar, né? Ele é um ativo imobiliário como qualquer outro, né? E agora em 2022, né? 23, a gente constituiu um fundo exclusivo para atuar nesse segmento, que é o Fundo Mérito Cemitérios, que é um fundo que tem uma política de investimento para investir nesse setor. E no ano passado, né, a gente comprou o primeiro ativo na carteira desse fundo, né? A gente concorreu da licitação aqui da cidade de São Paulo, né? Onde a cidade de São Paulo ela concedeu para a iniciativa privada toda a administração de todos os cemitérios municipais e do serviço funerário para as empresas que gostariam de concorrer. E o Mérito Cemitérios foi um dos fundos que arrematou e ganhou ali o leilão para ser a empresa que administra esses cemitérios, né? Nesse certame, a gente então ganhou a administração de 5 cemitérios aqui da capital. Cemitério São Paulo, Cemitério do Araçá, o Cemitério Santo Amaro, o Cemitério Vila Nova Cachoeirinha e o Dom Bosco. São 5 cemitérios, cada um meio que numa região assim, da cidade e de perfis de público diferentes aqui na capital. Tá? Então você tem alguns perfis que são um pouco mais de alta renda e alguns cemitérios aí de mais baixa renda. Tá? E além dos cemitérios, a gente também está fazendo toda a parte do serviço funerário. O serviço funerário que seria? Seria o translado do corpo, né? O transporte mesmo do corpo, a venda de caixão, a arrumação do corpo, venda de flores, venda de velório, o cerimonial que a gente pode ter, as homenagens que a gente pode prestar para a família. Então, todo esse serviço, antes ele era prestado pelo município, né? E aí o município ele concedeu para a iniciativa privada e os 100% está sendo feito pelo fundo. É uma concessão por 25 anos. Então, a gente fez um investimento para administrá-los durante esses 25 anos. Mas dentro desses ativos tem bastante atividade que a gente precisa fazer de forma ativa. Né? Então, dentro desse edital, a gente tem que fazer diversos projetos dentro dos cemitérios para melhorar toda a infraestrutura. A gente tem diversas construções para fazer dentro desses imóveis. Para que seja mais agradável para o público, para a gente trazer esses imóveis que estavam, alguns deles bem abandonados, né, para um nível de qualidade e excelência iguais os particulares aqui na cidade. Nesse primeiro ano, acho que o grande foco nosso foi pegar essa operação na mão. A operação hoje, a gente tem cerca de quase 400 funcionários atuando aí nos 5 cemitérios e em toda a cadeia, né, de serviços que a gente presta, né? Então, a gente montou essa empresa em um ano, né? Então, imagina, a contratação de 400 funcionários, escritório. Então, de certa forma, foi uma gestão bem em cima ali, corrida, né? Para poder conseguir fazer isso acontecer, né? Então, além disso, a gente já está com os projetos avançados, né? Tanto de reformas quanto de construções novas. 2 dos cemitérios, o Araçá e do São Paulo, o cemitério Araçá e do Santo Amaro, a gente já entregou as salas de velórios reformadas, com ar-condicionado, com todo o acabamento de primeira qualidade, né? Então, hoje os munícipes que vão ter um velório, prestar suas homenagens ao seu ente querido, já estão muito bem melhores acomodados do que era antes com a prefeitura, sem ar-condicionado, com ventilador quebrado, com cadeira todas bagunçadas. Então, hoje a gente já tem um padrão muito melhor do que era no ano passado. E a ideia é que nos próximos 2 anos a gente já consiga deixar eles num outro padrão de empreendimento imobiliário, né? Com esse novo padrão de empreendimento imobiliário, a gente consegue ofertar novos produtos, ter tarifas que a gente pode cobrar dos munícipes um pouco maior, que é um serviço que a prefeitura não conseguia prestar, né? E hoje os familiares gostam de dar essas homenagens para a família. E se você não tem essa gama de produtos para ofertar, os familiares não conseguem comprar. Um dos maiores riscos nesse fundo é, de fato, ter ganho a concessão, ter conseguido arrematar, ter feito a compra desse edital e ter conseguido implantar todo essa virada de chave, né? A prefeitura entregar para a gente o serviço e a gente conseguir prestar ele. Então,
esse acho que era o risco maior da concessão. Daqui para frente, a gente tem um risco de conseguir fazer essas construções e fazer essas entregas que a gente precisa no edital, mas o risco acaba sendo muito menor do que o último ano que a gente correu. E durante esses 25 anos, a população brasileira está cada vez envelhecendo mais. Né? Então, nas nossas estimativas, né, hoje São Paulo tem cerca de 12 milhões de habitantes, né? Daqui 20 anos, essa pirâmide ela não vai ser mais uma pirâmide, vai ser mais uma coluna, né? Hoje morrem na cidade mais ou menos umas 90 mil pessoas por ano. Daqui 20 anos esse número vai mais do que dobrar. A gente vai ter quase 200 mil mortes na cidade. E é esse o grande ganho que o investidor vai ter ao longo do tempo. Né? Essa mesma estrutura, esses mesmos cemitérios, vai mais que dobrar o número de atendimentos que a gente tem que fazer, já que esses serviços concedidos eles são monopólio da concessionária que ganhou o edital. Né? Então, ele é um ativo que está meio livre de alguns riscos econômicos, né, que os outros ativos acabam tendo. Né? Você sempre vai ter o falecimento ali da população, porque é algo natural que vai acontecer ao longo do tempo. Então, a gente acredita que ele é um fundo não cíclico, né, anticíclico aos ciclos econômicos, por conta dessa atividade, né, que é o funerário, que depende mesmo da taxa de mortalidade aí da população. A gente imagina que nossos estudos de viabilidade a gente deve entregar ali próximo de 1% da rentabilidade para o cotista nesses primeiros anos aqui de concessão, livre de imposto de renda, né, e conforme os anos forem andando, né, ao longo da concessão, esse valor deve até dobrar ali nos próximos 20 anos por conta desse efeito da maior mortalidade da população. E acho que é uma classe que vai começar a pegar tração maior aí no mercado de capitais. Né? Em outros mercados, nos Estados Unidos ou na Europa, ele é um setor muito mais consolidado. Né? Você tem grandes empresas listadas em bolsa que atuam nesse segmento. Aqui no Brasil a gente não tem. No mercado de capitais se fala muito pouco aí desse segmento. E é algo que a gente imagina que isso deve mudar ali nos próximos 5 anos.